vai falar um pouquinho sobre a história da mamografia, um pouquinho sobre a evolução e a importância desse exame, que esse exame tem para todos nós, né? Tanto para mulheres quanto para homens, de uma forma bem especial para as mulheres, né? Então, a mamografia é meu xodózinho, então vamos lá. Não tem como a gente falar de mamografia, gente, sem antes a gente falar um pouquinho sobre o câncer de mama, que é a principal patologia avaliada na mamografia, né? Então, o câncer de mama ele é um crescimento acelerado de células na estrutura da mama. Então, a nossa mama ela é composta por alguns tecidos, a gente tem tecido glandular, fibroso e adiposo, e o câncer ele pode dar em qualquer uma dessas estruturas glandulares da mama. Então, existem vários tipos de câncer de mama. E o câncer de mama, o câncer, né, de uma forma geral, ele vem de uma palavra grega que significa caranguejo, né? Uma coisa meio, não sei se você é uma curiosidade, né? Que significa caranguejo. Quando a gente fala do câncer, né? Ele já é uma doença que foram achados escritos sobre o câncer de mama muitos anos antes de Cristo, então não é uma doença nova, não é uma doença recente, é uma doença muito antiga, e o tratamento era muito, até muitos anos atrás, o tratamento ele era muito, castigava muito a mulher, porque era o quê? A mastectomia, retirada daquela mama, né? Sem contar o índice de morte por conta do câncer ainda é muito alto. Então, é uma doença que a gente precisa ter uma certa atenção, e quando a gente fala da mamografia, porque a mamografia é o exame que vai diagnosticar essa doença ainda no início, né? Então, os métodos que nós temos para diagnosticar o câncer de mama, existem dois tipos, que é o não invasivo e o invasivo, e a mamografia ela se encaixa dentro desse método não invasivo, né? Então, hoje, o que nós temos de padrão ouro para diagnóstico do câncer de mama é a mamografia. Nós temos a ultrassom, nós temos a ressonância, que são exames complementares, que não substituem a mamografia, tá? E os métodos invasivos, que são as biópsias, por exemplo. Então, quando a gente fala de mamografia, o que é a mamografia? É o exame de diagnóstico por imagem, né? Através do uso de radiação, com um equipamento específico que tem uma compressão para diagnóstico de doenças mamárias, em especial o câncer de mama. E a gente consegue diagnosticar essas lesões muito no início, tá? Então, como tudo isso começou? Lá em 1913, com Albert Salomon, né? Ele era um cirurgião alemão, não existia ainda o equipamento de mamografia, porém, esse cirurgião, ele começou a analisar imagens de mamas que eram retiradas, que a gente chama de peças, né, anatômicas, as mamas que eram mastectomizadas, ele radiografava com um aparelho convencional de raio-x, e dali ele começou a perceber as diferenças, né, entre as lesões, o tipo de imagem, com o que aquela mulher sofreu, o tipo de lesão que aquela mulher sofreu. Então, nós consideramos ele como o pai da mamografia, embora ele ainda não utilizava um aparelho específico para exame das mamas, mas ele utilizava o raio-x para avaliar, porque até então não se pensava nisso, porque a ideia raio-x é para osso, raio-x é para ver osso, então raio-x não serve para ver mama, não serve para ver partes moles. Porém, hoje nós sabemos que a mama ela é composta por tecidos, basicamente esses três que eu já citei, e que eles possuem densidades diferentes, ou seja, dureza diferente. Se a gente for falar entre, sei lá, um ferro, que é uma estrutura densa, dura, e pano, tecido, um é duro, o outro é mole, né? Mas se eu for falar dos tipos de tecido, a gente tem tecido jeans, que é mais duro, a gente tem a seda, que é mais molinha, menos densa. Então, o tecido mole, ele tem as suas densidades também. Então, através dessa ideia,
o Albert Salomão ele começou a radiografar as peças anatômicas que eram retiradas e percebeu que dava sim para a gente usar o raio-x para analisar a mama, porque a mama tem estruturas diferentes, ela tem densidade diferente, a gente consegue avaliar. Então, aqui, para a gente ter uma noção, tem essas duas imagens aqui, deixa eu só arrastar aqui um pouquinho. Aqui a gente tem um exame de crânio caudal, direita e esquerda, e aqui uma oblíqua, médio lateral, direita e esquerda. Então, a gente consegue ver essa parte mais clara, que a gente diz mais branca, seria a questão do tecido glandular, a glândula propriamente dita, aquela parte que produz o leite, né? E as fibras, que têm densidades parecidas, e a parte mais escura, nós temos aí, então, o tecido adiposo, a gordura. Então, a gente consegue diferenciar os tipos de tecido através do uso do raio-x. Os anos foram se passando, e aí, então, o que aconteceu? Começaram a se vir as ideias para os equipamentos, né? Então, mudaram-se a técnica. Por exemplo, no raio-x convencional, para fazer um exame de raio-x, o KV, ele é um KV diferente da mamografia, porque a gente quer estruturas densas. Eu estou falando ali de osso, eu estou falando, né, de estruturas bem espessas. Então, a gente usa um valor de KV mais alto, um MAS mais baixo. Na mamografia, com o evoluir dos anos, foram-se, então, tendo essa ideia de mudar essa técnica. Eu uso um KV mais baixo, um MAS mais alto, para me gerar a densidade de imagem que eu quero, para gerar esse contraste que eu preciso, e eu não vou usar um KV tão alto, porque eu estou falando de uma estrutura menos densa. Então, conforme foram se evoluindo os estudos da mamografia, vieram-se essas mudanças. E em 1960 foram se surgindo essas ideias. Em 1966, então, surgiu o primeiro equipamento voltado para a mamografia, específico para a mamografia, que foi lançado pela GE, tá? Hoje nós temos, então, a mamografia ela é em duas formas. A gente tem a mamografia que a gente chama de convencional, e a gente tem a mamografia que a gente chama de digital, que usa toda a tecnologia da digital. Dentro da digital, a gente tem as duas modalidades, que é o CR e o DR, e no DR, que é a direta, a gente tem a tomossíntese mamária, que é uma modernidade, né? Algo que veio assim para melhorar a qualidade da imagem em mamografia e tem sido muito bem recebido. Então, quando a gente fala aí da mamografia convencional, eu tenho o uso de um aparelho específico para mamografia, tenho o uso de filmes radiográficos, alguns aí com certeza já ouviram falar dos filmes, outros já estagiaram só no digital, então nem sabe, nem lembra, né? Mas em alguns locais a gente encontra exames feitos com filmes mamográficos. Existem algumas diferenças entre o filme e o receptor ali, o cassete do raio-x para a mamografia. Ele precisa ser um filme diferenciado para que me dê uma qualidade de imagem diferenciada. Porque como a mamografia, a gente quer analisar estruturas muito, muito, muito pequenas, eu preciso que esse filme tenha essa qualidade excelente, porque senão eu posso esconder ali uma lesão. Se usar um filme sem qualidade, se o químico que a gente for revelar esse filme, porque ele precisa passar por um processamento, né? Uma máquina, hoje a gente tem a processadora automática, que aí ela mergulha o filme no revelador, no fixador, enfim, passa por esse processamento para revelar a imagem que está ali latente, e eu preciso de uma certa qualidade, tá? Só que com todos esses cuidados, mesmo assim, a gente ainda tinha nesse processo convencional muitos artefatos, muitas imagens em cima de imagem, né? Poeira, sujeira, o rolo que deixava marca no filme. E isso, para a mamografia, era prejudicial, porque davam
resultados falsos positivo e falso negativo. Então, a modalidade convencional, com todos os seus benefícios da época, hoje nós vemos que ela também tem aí suas limitações em relação à mamografia. Eu tenho aqui algumas para a gente ver a evolução. Então, aqui, ó, no início, a mamografia, no caso, o exame da mama feito num aparelho convencional, né? Não existia ainda um aparelho específico. A gente pode ver nessa terceira imagem que houve aqui uma adaptação, né, no aparelho de raio-x convencional, uma adaptação para a gente ver a mama, né? E aqui a gente vê a imagem, aí eu vejo costelas, vejo pulmão, vejo estruturas que não deveria estar ali. Com o tempo, aí aqui o primeiro protótipo e o primeiro equipamento específico para mamografia, então um aparelho que foi feito para fazer exame das mamas, isso em 1960, 66, e um equipamento mais atualizado, que é o que a gente tem hoje. Então, a mamografia ela tem que ter esse acessório, que é o compressor, que é o medo de toda paciente, mas, gente, é extremamente necessário ter essa compressão, tá? Eu acho que mais à frente eu vou falar sobre isso, para mim não me interromper aqui. Então, continuando sobre a evolução, hoje nós temos na digital, que me gera uma imagem com uma qualidade excepcional, que é muito simples a gente imaginar isso, a gente lembrar, né? Das fotos que a gente tinha antigamente, as fotos que a gente tem hoje, né? E a gente vê que a qualidade é diferente, o brilho é diferente, né? Então, a mesma coisa na radiologia. Com o digital, a gente tem imagens de melhor qualidade. E dentro do digital, a gente tem essas duas modalidades, que é o CR, que aquele cassete com filme radiográfico, ele foi substituído, então, por um cassete com uma placa de formação de imagem. Aqui, ó, de como era, né? No equipamento de raio-x convencional, só para vocês verem como era feito. Aqui na terceira imagem a gente tem a adaptação que foi feita para realizar o exame, e aqui o protótipo que eu tinha falado, e o primeiro equipamento específico para a mamografia. E o aparelho que nós temos hoje, e aqui eu tinha apontado para vocês o compressor, que é o medo de toda mulher aí, né? Então, voltando aqui, então, no computadorizado, a gente substitui o filme com o cassete, que eu tenho uma tela ecrã lá dentro, por um cassete com uma placa IP, e após realizar o exame, a gente coloca essa placa aqui no digitalizador e ele vai digitalizar essa imagem para mim, tornando essa imagem digital. E essa imagem digital a gente pode ali alterar, fazer as modificações, se necessário, com uma qualidade excelente, tá? Já na mamografia DR, que é direta, a gente não tem essa etapa de pegar o detector, colocar no digitalizador, ou de pegar o filme com cassete, ir lá revelar, eu pulo essa etapa. No lugar da onde eu colocaria o cassete com filme, a gente tem um grupo de detectores, então a gente faz o exame e a imagem já vai para o computador. Então a gente pula etapas, né? O exame torna-se mais rápido. É só essa a diferença, a qualidade de imagem é a mesma. Tá? Os dois me dão imagens digitais da mamografia, o que é excelente. Só que dentro da mamografia direta, a gente tem a tomossíntese, que é uma modalidade da mamografia que me permite uma aquisição de múltiplas imagens. Então, a gente consegue, com que esse aparelho ele faça rotações, né, ângulos em torno da mama. O que possibilita, se a gente observar aqui, ó, eu tenho duas imagens diferentes e ângulos diferentes. Então, eu vejo essas duas imagens, ó, de formas diferentes.
O que na mamografia é um benefício muito, muito grande, por quê? Por conta da sobreposição de imagem. Então, o radiologista, quando for dar o laudo, ele consegue diferenciar o que é tecido da mama e o que de fato é uma lesão. O que essas sobreposições acarretavam muitos exames falso positivo. E aí, quando se ia fazer uma biópsia, não era lesão, era tecido de mama que estava sobreposto, ou seja, um tecido em cima de tecido me gerou uma única imagem. Então, com a tomossíntese, o equipamento fazendo essas angulações em torno da mama, a gente consegue ter essas imagens diferentes, em ângulos diferentes, o que é um avanço muito grande. Mas nós não podemos achar que a tomossíntese é um outro exame. A tomossíntese é uma mamografia com uma evolução, tá? Com um QI a mais, que são esses ângulos, me permitindo, então, a distribuição melhor do tecido da mama, diminuindo a sobreposição de tecidos. Aqui nós temos, eu gosto muito dessa imagem, porque a gente tem uma evolução aqui bem grande, né? Eu tenho uma imagem de 1969, a gente quase não vê. Aqui eu tenho uma mamografia digital, tá? Eu consigo ver pele, consigo ver mamilo, consigo ver as estruturas lindamente, tá? E aqui a gente tem uma imagem de tomossíntese. Então, a gente percebe a evolução na qualidade de imagem, o que para a gente da mamografia é essencial. Por que essencial? Porque eu estou analisando precocemente uma lesão. Então, eu quero descobrir esse tumor ainda bem pequenininho. Então, as vantagens da mamografia é essa, a gente conseguir diagnosticar uma lesão na mama dessa mulher bem pequena. Muitas das vezes, antes dessa lesão se tornar palpável, dessa mulher sentir essa lesão, com a mamografia, a gente consegue diagnosticar isso, o que diminui a taxa de mortalidade, diminui a quantidade de mulheres que precisam retirar a mama, diminui a metástase, que é quando esse tumor já está tão avançado que ele vai se espalhando por outras estruturas do nosso corpo. Então, a mamografia, ela me permite tudo isso. Então, quando a gente fala de mamografia, ela acompanhou a evolução da tecnologia, assim como todas as áreas da radiologia, a mamografia ela acompanhou toda essa evolução e hoje tem se mostrado o padrão ouro para diagnóstico precoce do câncer de mama. Porque se a gente for falar, gente, parar aqui para falar de câncer de mama, a gente vai levar um tempo muito grande, mas não tem como a gente não fazer essa associação. Então, com a mamografia, a gente consegue diagnosticar isso muito antes. A gente fala muito, né? A mulher precisa se cuidar, a mulher precisa se olhar, a mulher precisa se tocar. Sim, o toque é muito importante para a gente se conhecer, para conhecer o nosso corpo. Porém, a mamografia, ela é essencial, tá? A recomendação que nós temos hoje é que toda mulher acima de 40 anos, ela faça mamografia anualmente. Por quê? Porque a partir dessa idade, a cada ano que passa, aumenta-se o risco dessa mulher desenvolver um câncer de mama. Então, vamos começar a rastrear essas lesões ainda muito pequenas. Muitas mulheres descobrem o câncer de mama quando tomando banho, se palpando, aí ela sente aquele tumor, ou no exame clínico do médico. Só que se essa mulher estivesse fazendo mamografia regularmente a partir dos 40 anos, conseguiria se diagnosticar essa lesão muito no início. Alguns estudos dizem que a gente conseguiria visualizar uma lesão na mamografia até 2 anos antes dessa lesão se tornar palpável. Então, uma mulher que não faz mamografia, ela descobre um tumor com 42 anos, ele palpando, né? Se tocando, ela sentiu ele lá. Se ela tivesse fazendo a mamografia desde os 40, a gente teria esse diagnóstico com 40 anos. Então, ainda muito pequenininho. O tratamento
é menos doloroso, o prognóstico é positivo. Então, o que a gente quer com a mamografia é esse diagnóstico precoce, é a gente descobrir essa lesão no início, né? E aí a gente fala, e a compressão? Gente, a compressão ela é extremamente necessária. Muitas pacientes têm medo, muitos saem reclamando que doeu. A compressão ela é necessária. Quando a gente fala da tomossíntese, a gente pode diminuir, né, um pouco essa compressão, porém ainda assim tem a compressão. Por que a compressão ela é necessária? Porque vamos aqui, ó, essa primeira imagem, a gente não tem compressão. Então, a gente tem algumas microcalcificações aqui e se a gente for fazer a imagem assim, sem compressão, vocês percebem que tem 3 imagens na mesma direção. Aqui no receptor, ela vai aparecer como uma imagem, como um pontinho. Agora, quando eu aplico a compressão, o que aconteceu aqui? Ó? Espalhou essas lesões. As microcalcificações foram espalhadas. Então, vai aparecer 1, 2, 3. Então, a gente consegue quantificar melhor essas lesões, porque eu espalhei tecido. Eu tiro, quando a gente faz a compressão, a gente tira tecido de cima de tecido. Porque se eu vejo tecido em cima de tecido, gera uma imagem mais clara, o que pode dar um falso positivo. Quando eu aplico a compressão, eu espalho aquilo ali, eu vou ter uma imagem real do que realmente aquela paciente tem. Uma outra coisa, uma outra vantagem da compressão na mamografia é que ela aproxima a lesão do receptor de imagem. O que na física diz o seguinte: quanto mais distante o objeto tiver do receptor, gera uma ampliação. Quanto mais pertinho tiver a estrutura do receptor, menos ampliada ela vai aparecer. O que na mamografia é muito importante. Por que é importante? Porque entre ver uma lesão pequenininha e ver uma lesão grande, é uma diferença, concordam? Então, por isso que é tão importante a compressão. Então, porque ela espalha tecido, me dando uma imagem de quantidade melhor do que tem ali. Ela aproxima as lesões do receptor, me dando uma noção de tamanho mais fiel do que realmente é. Ela diminui a espessura, e se ela diminui, a mama está aqui. Eu comprimi, eu diminui a espessura. Se eu diminuo a espessura do objeto, o que acontece com a minha técnica? Eu vou baixar mais ainda esse KV, eu vou baixar mais ainda essa técnica. E como o colega anterior estava falando da proteção, quanto menor a dose de exposição desse indivíduo, menor serão os efeitos. Então, a gente sempre quer dar para essa paciente menor dose possível. Então, um outro benefício da compressão é a diminuição da espessura e, assim, diminuição de dose também na minha paciente. Então, a compressão, ela se faz necessária. E aí vem aquelas questões, mais dói, mais isso, mais aquilo outro. Gente, compressão, se o profissional, por isso que a gente sempre bate nessa tecla, o profissional das técnicas mamográficas, ele precisa gostar muito do que faz. A Kátia falou sobre isso, lá no início, né? Foi falado sobre isso, sobre você procurar uma capacitação, uma especialização que você goste, porque não adianta você estar trabalhando numa coisa que você não gosta. Você vai ser aquele profissional que vai atender paciente de cara amarrada, que vai atender paciente de qualquer jeito. E eu estou falando aqui de uma doença que, se eu não fizer o exame direito, a minha paciente pode morrer. A minha paciente, daqui a 6 meses, 1 ano, pode perder a mama dela. Então, a mama é algo muito importante para essa mulher. Então, o profissional das técnicas mamográficas, ele precisa entender essa paciente, ele precisa saber tratar essa paciente, precisa saber acalmar, porque quando pensa, gente, eu sempre falo, a sala de espera é igual o corredor da morte para a mamografia. A paciente está ali esperando, não tem como ela falar assim, vou fazer mamografia e não pensar em câncer.
ela vai pensar, e se der alguma coisa? Então, isso já deixa ela tensa. As colegas que também estão esperando, uma fala, aí fiz esse exame ano passado, doeu que eu fiquei roxa. A outra fala, aí... Oi, está acabando? Tá. A outra fala que doeu. Então, essa paciente, ela já chega para a gente tensa, e aí a musculatura dela fica tensa, o que vai fazer com que ela sinta dor. Então, o técnico, ele precisa acalmar essa paciente, saber tratar, saber receber essa paciente, porque um técnico que trata uma paciente de mamografia de uma forma incorreta pode fazer com que essa mulher nunca mais volte para fazer mamografia. E aí você imagina, se ela tem uma lesão, ela só vai descobrir já lá na frente, de uma forma muito avançada. Então, a responsabilidade do profissional é muito grande. Aqui a gente tem os dois posicionamentos básicos da mamografia, que é a crânio-caudal, que é esse exame aqui, e aqui a gente tem a oblíqua, médio-lateral, né, onde o aparelho ele fica aí numa angulação, aqui o aparelho fica perpendicular, e aqui as duas imagens. Quando a gente fala da crânio-caudal, é essa imagem aqui que a gente vê, ó, essa tem até uma lesão aqui, e aqui é uma imagem da oblíqua. Sempre na imagem oblíqua eu vou visualizar quem? O músculo grande peitoral. Na crânio-caudal nem sempre a gente vê, em 5% dos exames apenas, porém na oblíqua eu tenho que ver, porque eu tenho que ver essa região de axila também. Então eu pego toda essa região aqui, porque são regiões importantes para o diagnóstico precoce do câncer de mama, tá? Então aqui a gente tem a mesma coisa, as duas imagens dos dois posicionamentos. Aqui, homens, né? Homem também faz mamografia e é da mesma forma, só na crânio-caudal que a gente faz invertido, inverte o equipamento, tá? Então, infelizmente, o homem a gente não tem o rastreamento, então, quando o homem vai fazer, ele já está com uma indicação de lesão. Aqui a gente tem uma imagem de crânio-caudal com uma aparente lesão. Aqui algumas lesões que são vistas, ó, a microcalcificação, como eu mostrei lá naquele slide da compressão, ó. Isso é um exame com bastante microcalcificações. E o nódulo, que é uma das lesões mais comuns que são vistas na mamografia, né? E aí, dependendo de como for diagnosticada, essa paciente vai fazer uma biópsia ou não, tá? Então, gente, a mamografia, ela é importante, não tem como discutir sobre isso, tá? A detecção precoce é a chave de um tratamento bem-sucedido para, né? E a mamografia é a melhor forma da gente descobrir um câncer de mama precocemente, né? E também o exame clínico do médico é importante. Então, o autoexame é importante, porém não substitui mamografia, como eu já falei. Tem que se fazer mamografia. Então, agradeço, né? Não sei se eu passei muito, mas acho que eu não passei, não. Acho que eu fiquei dentro do tempo. Peço desculpa aí pelos erros do PowerPoint, então agradeço e quero deixar um recado para todos que estão nos assistindo, parabenizando vocês que estão aqui nessa tarde, vivendo o impossível e escalando fortalezas. É assim que a gente vai vencendo. Nada é tão difícil, nada é tão impossível se a gente corre atrás, se a gente busca, se a gente foca no sonho e a gente olha só para ele, vai para frente. Não importa as pedras, não importa as dificuldades, vá sempre para frente. Porque desistir não é solução, desistir não é opção, é sempre para frente. E vocês verão aonde vocês podem chegar através da radiologia. Então, aí está meu Instagram, meu e-mail. Obrigada aí por tudo.